A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, hoje, sempre. Agradecidos somos a Deus por estarmos mais nesta manhã de quinta-feira, para aqui fazermos a nossa reflexão do dia na santa e bendita palavra de Deus. Nós queremos, nesse ensejo, agradecer a todos aqueles que têm ouvido as nossas reflexões e têm atentado para poder, juntamente conosco, exercitar a fé e crer na verdade daquilo que é a palavra de Deus, um potencial para as nossas vidas, para mudança, transformação, libertação e alegria no Espírito Santo. Nesse ensejo nós iremos fazer essa retratativa com relação a uma passagem muito conhecida no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16, que diz: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram ao mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção de Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar levantou, porque o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estágios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, temeram. Porém lhes disseram: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente receberam no barco e logo chegaram à terra que iam. A verdade é que Jesus, em seus manifestos, sempre desenvolveu o seu poderio do lado eternal, como Deus Filho. E Jesus, ali, ele nos dá uma dimensão de uma experiência grandiosa, mostrando-nos que toda autoridade, todo poder está sobre Ele, sobre o Senhor, que tem o poder não tão somente de andar sobre as ondas do mar, como também de acalmar a tempestade, de acalmar os ventos impetuosos, os maremotos, os terremotos e todas as coisas, porque Ele tem o domínio de todas as coisas. Mas todos os ensinamentos e todos os escritos de Jesus, ou por parábolas, ou por exemplos tipificados como curas de muitas pessoas, porque Jesus curou muitas pessoas. Se fosse relatar-se as curas que Jesus fez, não caberia na Bíblia, porque foram muitas curas que Jesus realizou no período da sua vida até os seus 33 anos. Ele executou muitos e muitos prodígios. E a palavra nos retrata com relação a essa atuação de andar sobre o mar.
Andar sobre o mar pode nos trazer várias etapas de entendimentos próprios, como preocupação, como ansiedade, como N coisas. Porque o andar sobre o mar traz a segurança sobre o nosso coração de que o controle não está sobre nós, mas está sobre Jesus. Então, quando Jesus nos fala, até na sua palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, é porque o controle está sobre ele, né? O que acontece? E muitas vezes, nos colocando nas condições dos discípulos que estavam ali dentro do barco e que se apavoraram quando viram Jesus vindo, andando sobre o mar, eles ficaram estarrecidos, porque humanamente é difícil que uma pessoa tente andar sobre. Tem que ter fé, tem que acreditar e crer, porque senão vai fazer igual Pedro em outra passagem. Jesus estava andando sobre o mar e Pedro viu Jesus, Jesus pegou, chamou ele, não, venha até mim. E o Pedro, com a sua fé resistente, poderosa em Cristo, que Cristo poderia fazer, ele foi andando. Quando ele viu que estava sobre as águas, veio a dúvida. A dúvida é a pior coisa que tem. E veio a dúvida. Aí ele passou a submergir. Jesus foi, pegou nas mãos dele, pegou e falou: homem de pequena fé. Então, nos mostra o seguinte, que tudo está relacionado na fé que nós temos no Senhor para ver a atuação do sobrenatural de Deus, da atuação do poder de Deus sobre as nossas vidas. E eu creio assim, que ali estavam eles ali, naquela tarde, estavam ali todos de uma forma assim, não aleatória, mas de conversas e tudo e aquilo todo. E estava percorrendo de uma localidade para outra, que tinha um determinado estágio de distância, e vendo eles, Jesus se aproximar andando, eles tão somente ficaram atemorizados, com medo. E Jesus pegou e falou bem assim: eu não tenho medo, porque sou eu, né? Não tem mais, sou eu que estou aqui. Então, é interessante que essa parte aí, eu acredito que Jesus já tinha dispensado eles para ir para Cafarnaum. Foi aquela parte lá onde Jesus estava ali, fez aquela multiplicação dos 2 peixinhos e dos 5 pães para alimentar aquela multidão de pessoas, né? Então aí Jesus os dispensou e depois Jesus foi andando, né? Porque ali tem um poder sobre poder fazer o que ele quiser na metafísica, né? Então andar sobre as ondas, sobre o mar era uma das coisas mínimas para quem tem o poder, tem toda a autoridade, o poder e toda essa personalidade como Deus Filho, como Senhor, nosso Senhor e Deus Filho, humanamente falando. E o que a palavra retrata a nós? Retrata que
Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é a nossa bússola. Jesus é o nosso guia perfeito. Jesus é a nossa proteção. Jesus é o nosso Salvador, libertador, transformador. E, no entanto, esta palavra, ela vem encaixando naquilo que é necessário para as nossas vidas atualmente, porque muitas vezes nós estamos perdidos, o mar está em marivolto, está em ressaca, está com ondas altas e as preocupações são enormes de sermos atingidos. E ele demonstra que nós não podemos temer e temos que sim nos assegurarmos que a proteção vem dele, está nele, é ele, pois ele pode tudo e pode todas as coisas. Então aí nós temos somente que confiar na esperança de que tudo que ele fez foi por interesse às nossas vidas, porque Deus ele tem uma preocupação com a sua criatura. No entanto, a preocupação é tão grande, tão grande, tão grande, que ele vem e envia seu Filho amado Jesus para morrer e para nos conceder esta salvação eterna. Para todos, todos quanto pois receber, serão chamados filhos de Deus, a saber, os que crerem em seu nome. Enquanto nós não tomamos a posição, nós somos considerados como criatura, porque fomos criados por Deus também, a sua imagem e a sua semelhança. Novo Testamento, vindo a vinda de Jesus Cristo, é preciso da aceitação do seu senhorio, para que assim consolidemos aquilo que vem como promessa de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, os que crerem em seu santo e poderoso nome. Então, quando nós fazemos essa decisão, tomamos essa decisão, consecutivamente não iremos temer por nada, por nenhuma adversidade que passarmos em nossa vida, porque inteiramente o Senhor estará ao nosso lado para poder nos livrar, para poder nos guiar, para poder nos direcionar em uma direção certa. Aí eu costumo falar para as pessoas, eu pego e falo bem assim, olha, nós temos que deixar que Cristo seja entronizado como o Senhor do centro de todas as nossas decisões, o cristocêntrico, que é o Cristo no centro das nossas decisões. Aí o que formos fazermos, a gente vai fazermos tudo na direção de Cristo. Você vai comprar alguma coisa, decidir alguma coisa, comprar um carro, uma casa, comprar isso, aquilo outro, almejar os seus bens materiais e tudo, você vai colocar nas mãos do Senhor, vai orar e vai deixar que Cristo decida por você. Porque o interesse de Cristo não está somente condicionado na salvação eterna, mas de nos concedermos uma vida abundantemente abençoada aqui na terra, né? E no porvir 100 vezes mais, ainda mais abençoados ainda. E aí é importante que deixemos ele decidir por nós, porque quando Cristo decide por nós,
as coisas elas miram para o lado correto, para o lado certo, e tudo vai se encaixando, e tudo vai dando certo. Todas as nossas decisões, em todas as nossas decisões, o nome dele vai ser glorificado, e Deus assim está lá liberando todas as bênçãos sobre as nossas vidas, porque estamos pedindo em nome do seu Filho, que já fez por nós todo o papel redentor, de redenção eterna em nosso favor. Aí nós vemos que nessa interligação, que Jesus é a nossa interligação entre nós e Deus, porque até mesmo nós oramos todo dia, pedimos todo dia proteção e tudo, mas as nossas orações, elas são levadas a Deus pelo Espírito Santo, porque nós não sabemos pedir e não sabemos orar como convém. Muitas vezes as nossas orações, elas se tornam orações até que se tornam orações que naquele momento, aquilo que nós estamos querendo, não é o que Deus está querendo para as nossas vidas. Ele pode até nos dar lá na frente, mas naquele momento não é o momento propício. Por isso que nós temos que pedir a Deus que nos dê o discernimento espiritual para entendermos o momento, a hora determinada daquilo que Deus vai nos conceder. Sabendo que o momento e a hora mais apropriada é a hora de Deus, é o momento de Deus, não é o nosso momento. É o tempo de Deus, é a hora de Deus, é o momento de Deus. Então, até eu vejo assim, porque muitas coisas dentro da permissibilidade de Deus acontecem, e Deus, até na sua permissão, Ele deixa que essas coisas aconteçam. Para quê? Para que nós venhamos desenvolver a nossa fé nele, acreditando no que ele pode fazer. Não temais, sou eu. Então, nessa reflexão dessa manhã, Jesus está falando ao nosso coração: não temais, sou eu. Eu não sei o tipo de enfrentamento, de ondas, revoltas que você está passando sobre a sua vida. Mas eu sei que o Mestre está passando sobre a água, está andando sobre as águas, em direção da sua vida, para poder lhe dar a segurança de tudo aquilo que você precisa. E a única coisa que você tem que crer é o seguinte: é Ele que vem ao seu encontro, não é você que está indo ao encontro dele, Ele está vindo ao seu encontro para te conceder as melhores coisas que você possa imaginar. Porque as coisas de Deus são coisas boas, são coisas que nos levam a uma condição sobrenatural. Sobrenatural. E Ele quer que nós vivamos essa vida sobrenatural. E o mais importante é que, em meio aos obstáculos, em meio a condicionamentos diferenciados, até mesmo de perseguições, de invejas, de orações contrárias, de maldições lançadas que vêm lá desde a nossa geração, dos nossos antepassados, são quebrados pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque Ele nos visita até a terceira e quarta geração. Ele está conosco. E aquilo que aconteceu em nosso passado, aconteceu com os nossos, não é porque aconteceu com os nossos descendentes anteriormente que vai acontecer conosco, não. Porque todas as quebras de maldição o Senhor já fez na cruz do Calvário, quando morreu por nós.
e quando nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia fala que tudo velho ficou para trás e agora é tudo novo. Não é mais velho, é tudo novo. Então nós temos uma nova visão, temos uma nova esperança, temos uma nova condição de vivência com o Senhor, pela palavra do Senhor, que é poderosa, viva e verdadeira. Não temais, sou eu que estou contigo, que estou convosco, que estou contigo. Então esse não temais, ele também se torna muito grande em nossa vida a partir do momento em que nós tomamos a nossa decisão de aceitação ao senhorio do Senhor, acreditando nas benfeitures que Deus pode fazer em favor das nossas vidas. Porque a nossa vida não está condicionada também em viver só no sofrimento, mas viver em uma vida de abundância e de alegria e de paz e de transformação e de todas aquelas coisas que Deus tem proporcionado para as nossas vidas. Então nós temos que entender que Deus não está distante para que não possa nos ajudar, mas antes Ele está presente para poder nos proteger e nos ajudar a todo instante. Porque os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir as nossas orações e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Então o Senhor tem o objetivo e o propósito de nos abençoar a todos os momentos, a todos os instantes. Cristo em nós é a esperança de uma vida de vitória. Cristo em nós é uma esperança de uma vida de felicidade. Cristo em nós é uma esperança de uma vida de triunfo. Cristo em nós é uma esperança de uma vida de cura. Cristo em nós é uma esperança de vida em vida. Cristo em nós é a esperança de vermos a posteridade e as promessas que Deus tem sobre a nossa vida. Cristo em nós é relativamente a esperança de todas as soluções que nós precisamos para a nossa vida. Quando nos encontramos distantes, doentes, enfermados e precisando de Cristo. Porque quando nós estamos nesse caos, aí que Cristo entra. Porque aqueles que estão são, geralmente aqueles que estão são, já estão sendo cuidados. Mas os que não estão, precisam do cuidado do Senhor. Tanto é que a Bíblia nos fala claramente que o Senhor veio para esses, para os que estão doentes, enfermos, para os que estão desprezados, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão inseguros da sua vida, para os fracos na fé, para aquelas pessoas que precisam de ser fortalecidas a todo instante, que não têm a estabilidade de firmeza, mas que precisam de que tenha uma pessoa do seu lado sempre dando uma palavra de incentivo, de força, de fé, de compreensão, para a pessoa se erguer e prosseguir na caminhada. E nessa manhã, em meio a esse mar que está em mar envolto, que está com as suas ondas turbulentas e que os ventos estão soprando fortemente, Deus está presente para poder ajudar a tua vida, para poder pegar nas tuas mãos, porque Ele está ao seu encontro. Ele está indo ao seu encontro para dizer: servo meu, não te preocupe, não te atemorize, não tenha medo, não tenha preocupação, porque eu vou resolver, porque eu vou assinar, porque eu vou direcionar, porque eu vou curar, porque eu vou tirar todas essas maleficências que têm transtornado a sua vida, que têm levado você ao colapso psíquico. Eu vou entrar com a providência e vou lhe dar essas bênçãos sobre a sua vida. Ele está falando ao seu coração nessa hora.
Aí, o que é importante? É somente que você creia na verdade do Evangelho de Jesus Cristo para fazer aquilo que apraz o coração de Jesus. E o que apraz o coração de Jesus? É a aceitação a Ele, a aceitação às suas verdades, aos seus ensinamentos, ao que Ele fez por amor de nós, morrendo em um tempo oportuno, carregando os nossos pecados, fazendo-se de maldição para que as maldições saíssem das nossas vidas, sendo levado ao Calvário, porque todos os que eram levados e crucificados eram pessoas consideradas como amaldiçoadas. Jesus fez tudo isso em favor das nossas vidas. E por que vamos desprezar esse Senhor que fez tantas maravilhas e tantas coisas gloriosas e maravilhosas sobre as nossas vidas? Então, o Espírito Santo está falando ao nosso coração nessa manhã de quinta-feira. O Senhor dizendo: não temas, estou aqui. Então, se não é para nós temermos, nós não vamos temermos e nós vamos nos assegurarmos que estamos firmes porque o Senhor está presente conosco. Que Deus possa nos abençoar durante esse dia com toda sorte de bênçãos espirituais e que em todas as coisas que fizermos, o nome dele seja glorificado. Estarei orando por cada um de vocês agora, em o nome de Jesus Cristo, e aqueles que tiverem com os seus problemas e tiverem com as suas dificuldades e tiverem passando adversidades na sua vida, saiba que o Senhor é o Senhor, que Ele apazigua tudo, que Ele é o Senhor que realiza o impossível e que o impossível pode acontecer nessa manhã. Oremos ao Senhor. Santíssimo e eterno soberano Senhor, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra que é santa, poderosa e verdadeira. E nesse momento, Senhor, nessa passagem tão maravilhosa de Mateus, Senhor, nós entendemos, Senhor, que o Senhor nos demonstra que mesmo nós pensando que estamos só no barco, nós não estamos, porque o Senhor sempre está em nosso encontro, sempre está em favor das nossas vidas para poder nos ajudar a todos os momentos. E nesse momento, Senhor, não sei a condição dos teus filhos e o que eles estão passando, mas a única coisa, Senhor, que o Espírito Santo me induz e conduz para que eu fale, Senhor, é que todas as coisas serão resolvidas pelo Senhor, serão resolucionadas pelo Senhor, que o Senhor vai resolver as questões e as curas, Senhor, no momento, do tempo, da hora, Senhor, é dele, e que o Senhor está pronto para fazer isso, e que a única coisa que o Senhor quer é que nós desenvolvamos a nossa fé no Senhor. E se o Senhor está nos dimensionando neste momento para orarmos desta forma, porque este é o momento, essa é a hora e essa é a determinação de Deus. Então, a doença que você tem agora, não me importa onde ela está localizada, não me importa onde ela está, você é curado agora em nome de Jesus Cristo, porque esse é o tempo que Deus está proporcionando, esse é o tempo que Deus está me concedendo para transmitir para você, pela palavra de Deus. Não temas, estou aqui e vou eu fazer essa obra, vou eu te curar, vou eu te transformar, vou eu te abençoar, vou eu abrir as portas, vou eu assinar por você, vou eu assinar a sua vitória agora, neste momento, porque essa é a hora de Deus, esse é o momento do Senhor, esse é o momento que o Espírito Santo está nos compungindo para poder falar a você. Aceite a bênção do Senhor e a cura nesta hora, pelo poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome do Pai, receba em nome do Filho, receba em nome de Jesus. E agora somente glorificar o nome de Jesus Cristo, porque se a sua fé foi
condicionada como a minha, porque a minha fé é em Jesus. Se a sua fé foi ligada junto com a minha, você recebeu a boa palavra e todas as beneficências que o Senhor lhe prometeu durante este dia, Ele vai lhe conceder para que o nome dele seja glorificado e a glória seja dada ao Pai. Que seja glorificado para a honra e glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que a graça de Deus, o Pai, o amor e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Sempre firmes nas promessas do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém.